o texto nos diz assim: os filhos de Judá foram Pérez, e Esrom, e Carme ou Carmi, e Ur, e Sobal, e Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, e Isma, e Idbas, e era o nome de sua irmã Azeleupone, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ézer, pai de Uza. Estes foram os filhos de o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, ela e Naara. E Naara deu à luz a Uzão, e a Éfer, e a Temene, e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Izá e Etinã. E Cós gerou a Nube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. Olha para mim, por gentileza. Até aqui você vê uma genealogia apenas mencionada por nomes. Você não vê nenhuma descrição acerca de nenhum filho, de nenhum pai, de nenhuma mãe. Você não vê nenhuma descrição acerca desses descendentes dentro dessa genealogia que nós acabamos de ler. Mas esse texto, ele é interrompido para mencionar a história de um homem que decidiu mudar a sua vida. E quando a gente começa a ler a partir do versículo 9, olhe para o versículo 9, a mesma genealogia, ela é interrompida. Há uma explosão agora no meio dessa genealogia. E que tipo de explosão é? O diferencial de um personagem dentro dessa descendência de Judá, alguém que decidiu não dar continuidade em sua vida por causa de um passado negativo. E aí, a partir do versículo 9, o texto começa a dizer: e foi Jabes, para a igreja, amados, para a igreja entender, na verdade a pronúncia correta desse homem é Jabes. Nós que mencionamos Jabes, mas essa palavra é uma palavra oxítona, então é Jabes. Só que na nossa gramática portuguesa não soa muito, né? E muitos não mencionam dessa forma. Mas eu estou explicando justamente porque alguns falam Jabes, é a forma correta. Mas eu vou usar a forma que nós nos habituamos, Jabes. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque já, só até aqui, depois eu leio o outro texto. Vamos entender agora o que está acontecendo dentro desse texto. A genealogia apresenta vários nomes, mas o que mais vai nos chamar a atenção, em outras palavras, o que mais vai nos interessar é a vida de Jabes. Nós lemos aqui vários nomes, que por sinal nomes até muito esquisitos, muito diferenciados, por não ser nome comuns à nossa língua, mas nenhum desses nomes aqui nos fez chamar a atenção. Mas quando a gente se depara com a história de Jabes, o texto nessa tradução revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, vai dizer que esse homem, ele é agora mencionado como alguém ilustre. E por que esse homem, esse Jabes, ele é agora reconhecido, e nessa noite nós estamos mencionando esse nome de uma forma positiva? Por quê? Porque ele, amados, Jabes, ele tinha um passado muito negativo. A história de Jabes é a história de alguém cuja mãe sentiu forte dor em seu nascimento. Mas a história não relata uma dor comum de parto.
A história relata uma dor mortal de parto. Alguém que, para trazer à luz uma criança, sente uma dor mortal. E como todo costume judaico, como todo costume da família judia, a mãe judia e o pai, porque raramente mãe escolhia nome de filho judeu. A cultura dava essa prioridade para o pai. Mas a história, observe então que a história de Jabes é uma história muito diferenciada. A mãe coloca o nome de forma a lembrar que para trazer a vida a esta criança, ela sofreu muito. Só que como toda a família judaica, ao escolher um nome, o nome tinha que toda vez que ser mencionado, ele tinha que lembrar a história daquela pessoa. Aí nós podemos lembrar quando José teve o filho Manassés. Ele vai colocar o nome de Manassés. Ou seja, o nome do filho, toda vez que era mencionado, referia-se ao esquecimento que José teve acerca do sofrimento de sua família, dos seus irmãos. E quando você olha para a história de Jacó, você vê que o nome de Jacó era preciso ser mudado. Por quê? Porque dentro do contexto da promessa que Deus tinha com Jacó, tinha que ser mudado o seu nome. E nós conhecemos a história de Jacó, quando ele luta com o anjo. E ali o nome Jacó deixa de existir como algo principal na vida daquele personagem. E ele agora é reconhecido como Israel. Só que dentro do contexto de Jabes, ele não muda o nome. O que vai mudar é o seu posicionamento. O que vai mudar é a sua história. Mas a história de Jabes, ela só tem um pano diferente, um fundo de pano diferente, porque ele decidiu não seguir sendo lembrado e reconhecido como alguém que trazia dores. Em outras palavras, Jabes, ele decidiu não mais ser chacota de ninguém. Ele decidiu não ser reconhecido, trazendo para o nosso contexto, como filho de prostituta, como filha de prostituta, que talvez alguém aqui nessa noite possa ser. Jabes é aquela pessoa que decidiu não ser reconhecido como alguém favelado, como alguém que mora dentro de uma comunidade muito perigosa, como alguém cujo pai é alcoólatra, cuja mãe é também alcoólatra. Jabes é a figura de alguém que conhece a Deus, e por causa de um nome que não foi ele que escolheu, ele decide escrever uma nova história na sua vida. Então não me diga, mas só porque você mora dentro de uma comunidade que você vai virar bandido. Porque seu pai, ele portava um fuzil, que você também vai portar um fuzil. Você tem, amados, a oportunidade de mudar o teu futuro. Você tem a oportunidade de que a tua história ela seja escrita com louvor. Você tem uma oportunidade de escrever uma história onde, quando alguém ouvir, vai falar: essa é mulher de Deus, esse é homem de Deus. Não aceitou apenas ficar sentado dentro de um banco na igreja, não aceitou apenas ser chamado de crente. Amado Deus, nessa noite, dentro dessa palavra, Ele está dizendo: eu quero mais de você. O que adianta você ser uma coisa aqui na igreja, mas dentro de casa você é um marido mau? Você é um marido grosso, você é um filho ignorante, você só beija as crianças da igreja, você não beija os seus filhos. Você não é um homem respeitador, você não é uma mulher respeitadora. Você não é amiga, você não é amigo. Tudo que você faz dentro da igreja é com segundo interesses. Deus está querendo transformar Jabes nessa noite em homens e mulheres ilustres. Deus quer nos tornar em mulheres ilustres, jovens ilustres, homens ilustres. Eu não sei o que a tua família fala de você. Eu sei o que a minha família hoje fala de mim.
E eu ainda sou a única crente no meio das minhas irmãs. Mas eu sou vista com louvor. Eu sou chamada a missionária, a mulher de Deus. Eu sou aquela que quando a irmã está desesperada, ora por mim, por favor. Por quê? Porque eu decidi não viver pelo meu passado. Eu decidi escrever uma nova história na minha vida. Eu decidi mudar o meu modo de vestir. Eu decidi mudar o meu linguajar. Eu decidi mudar o meu futuro. E sabe como foi? Estudando, me formando, passando em primeiro lugar num concurso público. Isso aqui é um outro testemunho. Eu decidi mudar a minha história. Eu poderia estar num quarto escuro, com depressão, poderia tirar a minha vida, poderia também não voltar mais para casa aquele dia que eu saí, mas Deus queria me fazer mais ilustre. Deus queria me tornar mais ilustres, não melhor do que você, mais ilustre, como alguém que tem história boa para contar, como alguém, amados, que tinha tudo para chorar, como alguém que poderia viver cheio de complexo de inferioridade. Mas não, hoje eu tenho a alma liberta, hoje eu sou livre, hoje, amados, eu sou livre. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Talvez o seu marido te chama de burra, né? Teu marido te chama, tu é uma burra. Talvez o marido esteja aqui dentro. Do que adianta você estar aqui dentro, mas chama a tua mulher de burra? E também do que adianta você, mulher, estar aqui dentro e não faz as tarefas domésticas que você deveria fazer? Como você quer ser destacada no meio de tantos nomes, como Jabes está sendo destacado aqui, se você não lava nem a cueca do teu marido, não faz o café da tua casa, não lava roupa, o cesto está transbordando, não tempera um feijão, não sabe fazer um arroz, não sabe fritar um ovo, não varre uma casa, não lava um vaso sanitário, como você vai aparecer na lista das irmãs mais ilustres? Não tem como. Pode ter o nome mais bonito, a Ana. Meu nome é Ana, meu nome é Isabel, meu nome é Abigail. Mas o que adianta Abigail, mas fala palavrão? O que adianta nome bíblico, mas tem um comportamento inadequado aos princípios de Deus? Aí você dá oportunidade, vamos dar oportunidade para o Melquisedeque. Olha o peso do nome. Mas ele bate na mulher. Ele não dá um sapato novo para a mulher, para a esposa. Está tudo ruim no casamento e ele não faz nada para melhorar. Mas quando chega na igreja, o nome dele é mencionado como se fosse alguém hiper espiritual. Deus não está preocupado, amado, se você vai botar o teu nome do teu filho. Há um nome muito potente. Deus está preocupado com a história de vida desse homem. Quantos bandidos aí carregando um AK-R15? Vai lá, amado, eu trabalhei, eu evangelizava aí meu esposo dentro do presídio. Nós temos igreja dentro do presídio. Vai lá, pergunta qual é o teu nome. Samuel, Davi. É uma lista de Bíblia. Porque a mãe põe lá, vou botar Davi porque ele vai vencer o gigante. Mentira! O gigante que venceu ele, por quê? Porque não tomou uma posição diante de Deus. Não adianta, não é o nome, é teu posicionamento, é tua decisão de mudar, é tua decisão de escrever uma nova história.
vergonha. Ficar carregando um nome tão pesado. Tem que ter pessoas aí que se chamam Messias, Jesus. Imagina o Jesus puxando a cocaína. Imagina, amado, o nome não muda. O que vai fazer a diferença é a tua posição diante de Deus. Nem entrar por aquela porta, nem fazer parte do hall de membros é o suficiente para isso. É necessário mudar, é necessário se arrepender, é necessário tirar a roupa velha, é necessário mudar por dentro, se arrepender. Aleluia. Tanta gente querendo ficar bem na fita, tanta gente querendo ficar bem. Ah, eu quero ficar bem, quero ser reconhecida, amados. Toma cuidado, porque a sua história vai longe. A sua história vai longe. Eu me lembro quando eu me converti, eu passava perto dos mesmos rapazes que admiravam o meu corpinho bonitinho. E eu passava toda adornada, porque eu entendi que eu era templo do Espírito Santo agora. Não era para ficar mostrando coxinha grossa, nem barriguinha de fora. E eles falavam assim: que pena, virou quem? Crente. Porque não tinha mais barriguinha sarada para eles olharem. Não tinha mais perninha grossa para eles ficarem. Não tinha. Está dando para entender que Deus também quer que mude, amado. Não só o teu interior, mas é a tua vestimenta também. Não estou dizendo para você vestir roupa comprida, não. Eu estou te dizendo para você se vestir decentemente, como alguém que quer ir para o céu. Não se sensualize para ninguém. E isso é para mulher e para homem também. Vamos lá para o final. Não sei nem quanto tempo eu tenho. Vamos versículo 10, por gentileza. Então eu já entendo, amados, que a história de Jabes, ela só está sendo mencionada e pregada hoje porque ele tomou a decisão. Ele não aceitou mais ser chamado: "Oh, você que causa dor". Versículo 10. Qual foi a oração de Jabes? Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Pontinho, pontinho. Ou seja, ele pediu várias coisas, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Sabe o que Jabes está fazendo aqui nesse momento? Ele está rompendo todo o jugo que foi imposto sobre ele. Ele estava exatamente naquela hora quebrando todo o jugo. Me dizem que eu não vou casar, me dizem que eu não vou dar para nada. Cresci ouvindo: você vai virar bandido. Cresci ouvindo que você vai virar prostituta. Cresci ouvindo que você não dá nada para nada. Você não tem talento nenhum. Você vai morrer pensando assim? Ou você vai se posicionar? Ou você vai orar e falar: Senhor, todos quando me chamam Jabes, mas é como se me chamasse: ô maluco. Parem de chamar alguém de maluco. Pare de chamar seu filho de moleque. Para de dizer que teu filho não sabe nada. Para de chamar seu filho de burro. Para quem não sabe, o animal burro é muito inteligente. Então pare com as tuas palavras amaldiçoar o futuro do teu filho e da tua casa. Porque ele rompe com todo o jugo que foi imposto pelo nome. Agora presta atenção. Ele estava sofrendo por algo que não foi ele que escolheu, mas foi a sua mãe que colocou sobre ele. Mãe fala de autoridade. Mãe fala de herança.
Mãe fala de cordão umbilical. Eu não sei o que você está preso ou presa ainda. Talvez você esteja preso, presa ainda pelo cordão umbilical da maldição que a tua família viveu por muitos anos. E você não sabe porque você não consegue se libertar desse seu jeito sensual de seduzir homens e mulheres. Abre o livro da tua família. Abre o livro da genealogia da tua família. Está dando para entender que o cordão tem que ser quebrado? Aquela coisinha que você tanto guarda de alguém que está te adoecendo dentro da tua casa e você ainda não entendeu que é aquela coisinha. Como você vai fazer como Jabes e falar, escreve uma nova história, se você está pegado àquela coisinha lá do passado? Não tem como. Jabes fala assim: amplie os meus espaços. Amplie. Porque uma pessoa com um nome desse, ele é restrito só a 1 metro quadrado. Uma pessoa que traz uma carga da família, e enquanto não entender que está somente aqui não é o suficiente, porque nós temos muita gente dentro da igreja oprimida. Pessoas oprimidas dentro das igrejas. Se sente bem aqui, mas quando entra tem crente que fala, ai, não queria nem voltar para casa. Vai investigar, amados, é o jugo do passado. É aliança, é o apego. E Deus quer te tirar desse quadradinho. Ore como Jabes. Se o Senhor ampliar, amplia aí. Porque eu estou restrito só a um quadradinho. O meu nome faz mal a muita gente. Eu vim de uma família que faz mal a muita gente. Senhor, muda essa história. Amplia para mim. Aumenta o meu espaço. Tem gente que está na igreja há 40 anos, não muda. É a mesma pessoa há 40 anos, não muda nada. Ou porque não quer, ou porque está preso ao passado. Está lá, ó, preso ao nome. Presa a mãe. Se Jabes ficasse, mamãe, a senhora sofreu tanto, eu vou carregar esse nome e vou ficar lembrando da senhora. Amado, isso é maldição. Jabes, aí ele vai lembrar, minha mãe sofreu uma dor mortal para me trazer vida. Não, eu não vou carregar esse jugo, eu não vou carregar esse jugo. Não vou carregar o jugo. Você é o filha daquela mulher da vida, você é filha daquele bêbado, daquele alcoólatra. Corta esse cordão umbilical. Não deixe, amado, você ficar sofrendo por causa de algo que Deus já falou. Olha, amado, eu quero mudar a tua vida, eu quero ampliar os teus espaços. Você não tem noção. Mas eu sou de uma família pobre. Será que eu tenho vez na igreja? Igreja não é para rico, igreja é para doente. O problema é que as pessoas não querem ficar curadas, Tati. As pessoas não querem ser curadas. A doença da mentira, a doença da soberba, a doença da prepotência, a doença da altivez, tanta doença no nosso meio, e Deus está dizendo, eu quero te curar. Para de carregar esse rótulo. Tem gente que tem o rótulo, da barraqueira da igreja, a fofoqueira da igreja, a mentirosa da igreja, o 171 da igreja. Não aceita esse rótulo na tua vida, não. Começa a orar como Jabes orou. Senhor,
Senhor, se o Senhor me abençoar muito, Senhor, se o Senhor ampliar, olha, se o Senhor me tirar desse covil do medo, dessa caixinha preta, eu vou ser uma bênção nas tuas mãos. Alabaxere manaraia. Amado, estude mais a história de Jabes. Mas você não tem noção do que eu estou sentindo aqui. Uma coisa terrível. Hoje as pessoas têm referência. Poxa, Marlene, você não sabe como você foi bênção para a minha vida. Mas eu tive que me posicionar. Eu tive que dizer: Deus, não quero que o meu passado atinja o meu futuro, Senhor. Que a igreja também tome uma posição. Pode vir, Tati. Que a igreja tome uma posição nessa noite. Que você não fique olhando para o passado. Que você não fique amando, agarrada, como essa pastora, minha amiga. Se ela vacilar, amados, o Espírito quer ela na mesma função. Que você possa ficar com essas palavras. Que Jabes seja exemplo para nós. Da mesma forma que o cronista, e aqui eu encerro, escreveu os nomes das famílias, mas ele parou. Opa, Jabes precisa de 5 minutos a mais. Que você também precise de 5 minutos a mais para contar acerca da tua história nova de vida. Da mesma forma que o cronista precisou de algumas linhas, algumas pinceladas na tinta a mais, que você também escreva uma nova história. Tudo partindo do ponto da tua atitude. Que Deus abençoe, eu agradeço em nome de Jesus.